E bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso que todos vocês adoram. Eu sou Alexandre Cardoso e bem-vindos ao Oi Xande. Hoje estaremos vendo um vídeo sobre o Brasil há 100 anos atrás. Vocês têm curiosidade de saber como é que era? Eu tenho, não faço nem ideia como é que era. Talvez seja menos perigoso do que é hoje, ou talvez seja mais. A gente não sabe ainda. Porque hoje a gente vai reagir ao Você Sabia? Como era o Brasil 100 anos atrás, a vida dos brasileiros em 1924. Então já se inscreve no canal, deixa o joinha e segue pro vídeo. E assim era o Brasil 100 anos atrás. E também assim. E bom, primeiramente, se estamos falando do Brasil... Era tudo preto e branco há 100 anos atrás. Que piada bosta, né? Todo mundo faz essa piada. Ok, é coisa de tio, tá bom? Desculpa. Há 100 anos atrás, quer dizer que era algo em torno de 1920 a 1925. E no vídeo de hoje, então, nós iremos mostrar para vocês como era o Brasil 100 anos atrás. como era a vida dos brasileiros lá em 1924. Mano, mas todo mundo se vestia da mesma forma? Não existia a cor, né, nessa época? Quer dizer, eu sei que as imagens estão preto e branco, mas me dá a parecer que tá todo mundo de gabardina, todo mundo com o mesmo chapéu, todo mundo com a mesma roupa, tudo igual, não existe diferença nenhuma. Em 1921, a capital do país era o Rio de Janeiro. Os cariocas eram destaque em capas... Aí, eu não estudei no Brasil, então eu não sei, mas por que mudou? Pra mim não faz muito sentido a capital do país não ser o lugar mais famoso do país. Por exemplo, Brasília. Ninguém sabe onde que é Brasília. Todo mundo pensa que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Porque é o Rio de Janeiro que se espalhou pelo mundo. Mano, e quem que teve a ideia de mudar a capital pra Brasília? E aí, agora que eu tô olhando, revista da semana é um ovo e a capa? Não, é uma menina nascendo do ovo? Que porra é essa? de revista e tabloides da época. Eles eram apresentados como pessoas chiques, elegantes e bonitas. Com isso, era passada a impressão de terem um nível maior de escolaridade e poder aquisitivo, porém a realidade deles era bem diferente. O presidente, em 1920, era Epitácio Pessoa. Ele era paraibano. Nossa. Mas que é aqueles velhos que fica... Aí, gostosa! Ou lá em casa! Se fosse pedreiro e não fosse presidente, certeza que ele falaria isso. Nossa, aquele tio... Mano, tem uma carinha de amigo de Hitler, né? Diplomata e professor universitário. Seu governo foi marcado por diversos problemas sociais. Olha os caras aqui. Diversos problemas sociais. Tô vendo, olha aqui esses caras desse povo aqui, ó. Jesus amado, não tem nenhum sorriso. Até as crianças é rabugento. Olha aqui as crianças aqui no cantinho, porra. Meu Deus. Olha, temos aqui ó, um fantasma, viado. Olha isso. Nem a cara dele ficou na imagem. Isso é um viajante do tempo. Você que não sabe aí, os viajantes do tempo vinham para essa época. Tá aqui, ó, a prova do viajante do tempo. Sociais, políticos econômicos, greves e revoltas militares. Elas chegaram ao auge 9 anos depois, quando Epitácio já nem era mais presidente, durante a Revolução de 1930. E assim Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930. Em 1921, existia um dado triste e preocupante com relação à educação. Cerca de 70 a 80% da população adulta brasileira era analfabeta. Essas pessoas não sabiam as... Complicado, né? Nessa altura, acho que nenhum lugar sabia ler e escrever. Porque era bem difícil. É algo, tipo assim... Pra antigamente, né? Pros povos passados, mano, não era assim tão necessário também, né? Ainda bem que hoje em dia todo mundo sabe ler e escrever. Né? Quase todo mundo. Eu acho que você nem fala português, né? Ensinar o próprio nome. E para fazer contas de matemática, por exemplo, usavam os dedos das mãos. Foi aí que a população começou a exigir. Mas até hoje eu uso os dedos da mão pra contar. Não mudou muita coisa. Ou então eu tô vivendo 100 anos atrás. Por quê? Porque pra fazer continha eu fico aqui contando também. Mudanças. Como, por exemplo, educação para todos, com escolas primárias. E também a universalização do ensino. Isso porque, nessa época, não tinha uma rede organizada de ensino público. Olha, e nessa altura daqui, as crianças eram comportadas na escola. Graças a Deus, porque hoje em dia você que tá desse lado aí, só falta cuspir na cara do professor, né? Leva arma pra escola, churrasqueira,
faz churrasco, anda vendendo coisas ilícitas na escola, vendo, olha, os filmes proibidos para menor de 18, né? Pensa que eu não sei o que você anda fazendo na escola, né? Acho que tô virando um tio. Cada escola ensinava de uma forma diferente. Nessa Além disso, altura, a nessa escola era época, as escolas respeitada. de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, tinham turmas de meninos separados das meninas. O uso da palmatória Melhor, né? Que tal a gente voltar? Não havia tanta criança grávida hoje em dia, né? Que, ó, fica fazendo na escola e vai dar o quê, então, né? Não é muito bonito. para castigar alunos em sala também era muito comum. Aí, mas graças a Deus que eu não apanhei essa época. Que eu não era assim tão comportado na escola também não, mano. Eu era bem bagunceiro. Graças a Deus que não batiam mais em mim, né? Minha mãe batia. E pra quem não sabe, palmatória é isso aqui. Isso! Mano! Isso aqui não é pra bater no pão, não? Pra fazer o amasso do pão? Isso é pra bater nas crianças. Mas também o povo antigamente gostava de bater nos outros, né? Pessoas amarguradas. Imagina, a mulher traída e vem descontar nas crianças na escola. Sem dúvida. Era um instrumento geralmente de madeira, usado para bater na palma da mão Olha aí, dos falando, castigados. Era muito usado em alunos para ensiná-los a ter respeito aos professores. E foi nessa mesma época também que foi criado o primeiro ensino superior, com o título de universidade. E a primeira instituição foi chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que funciona até hoje. A década de 1920 ficou conhecida como Uns carros bonitinhos, né? Esses carrinhos daqui é só de filme, pra você ter e passear de vez em quando. Hoje em dia já nem deve existir mais. loucos. Foi uma época de grande busca por novos conhecimentos e grandes transformações culturais. Foi um período determinante para a nossa história e cultura. Para alguns, essa época começou na verdade em 1919, período em que a gripe espanhola tinha acabado de ser controlada. Os historiadores acreditam que a doença chegou no Brasil em setembro de 1918. Rapidamente, a doença se espalhou por todo o país, pois não havia medicamentos para combatê-la. Em São Paulo, tivemos cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da cidade, e 5.331 mortos. No Rio de Janeiro foram registradas cerca de 12.700 mortes, e estima-se que a gripe espanhola tenha tirado a vida de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Mas os anos se passaram e com a gripe espanhola controlada, o país viveu um dos maiores carnavais. Mas que quadro é esse? Dá pra entender nada. A pessoa foi chapiscando, né? Que não dá pra entender nem o que é a pessoa. O que é isso? É um carro alegórico? Não dá pra entender, pô. Se isso é pra registrar a história, pelo menos, olha, de uma forma melhor. Quer dizer, também tem 100 anos, né? Não dá pra pedir que a câmera fotográfica na altura seja muito boa. Já vistos na história. Naquele tempo, ainda não existiam as escolas de samba, mas haviam blocos de rua, cordões e até carros alegóricos. Mulheres usavam fantasias mostrando a barriga e as coxas, algo inusitado na época. E nessa época, por mais estranho que pareça, o lança-perfume era liberado e várias indústrias passaram a fabricar para animar o carnaval. Já viu, ó? Só baforando. Como é que é? Espirro, lança! Nessa altura aqui, ó, os caras hoje em dia falam que não, na minha época a juventude era melhor. Aqui, usando lança torteia direito no carnaval. Aqui quer falar o quê? E as garrafinhas podiam ser compradas em qualquer loja ou farmácia. Outra coisa que acontecia nessa época era que as crianças podiam trabalhar e até mesmo ir para a cadeia. Foi Aí que é um pouco triste, né? Criança não é pra estar trabalhando, não. E pra cadeia, algumas merecem. Vamos falar a verdade, que tem criança que é insuportável. Meu irmão, tem criança que chora o dia inteiro. Parece que não tem pilha Duracell, o quê? Isso é propaganda agora que anda carregando as crianças, mano. Fica chorando 24 horas por dia. Que aí, ó, cadeia, assim, ó, melhor, graças a Deus. Somente em 12 de outubro de 1927 que o presidente Washington Luiz assinou uma lei conhecida como Código de Menores. A lei estabeleceu que o jovem não pode se responsabilizar pelos seus atos até os 17 anos, e que somente a partir dos 18 anos responde por seus crimes e pode ser condenado à prisão. Até então, as crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos, da mesma forma que os criminosos adultos. Com relação ao trabalho, crianças podiam trabalhar normalmente. Inclusive, as fábricas estavam cheias delas. E essa atividade só foi proibida aos menores de 12 anos lá em 1927. Ao longo dos 10 anos seguintes, o país viveu uma verdadeira revolução nos costumes. Em São Paulo aconteceu a Semana da Arte Moderna em 1922. Foi considerada como um marco para a mudança da cultura local.
Antes do evento, tudo era inspirado nas tendências europeias, como por exemplo músicas, danças, peças teatrais, livros, roupas, mas após Mas até aqui tá tudo parecendo a Europa também. Nessa época todo mundo se vestia igual. Mano, parece, é o que eu tô falando, parece que todo mundo é igual. Parece que todo mundo tem a mesma roupa, todo mundo tem o mesmo casaco, só existe uma loja de roupa nessa altura, só pode. o evento, todas essas coisas começaram a retratar mais a realidade brasileira. Começou a ser mais desenvolvida a nossa própria cultura. Começaram a olhar para as raízes do país. Temas como a homossexualidade e as drogas começaram também a entrar na literatura. Como já falamos, Olha, nessa muito época, bom. tudo era inspirado na cultura europeia. E apesar do recente movimento de resgatar as raízes, Mas que roupa feia dessas mulheres, né, nessa altura. Ah, não vem falar que antigamente as mulheres modestas eram mais bonitas. Olha isso daqui, parece que ela tirou um cortinado da minha casa e fez um vestido. Que coisa feia, brega. Mano, muito feio. Muito, 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 muito feio. Não dá, não venha discutir comigo aqui nos comentários, tá bom? brasileiras, a moda por aqui seguia sendo uma cópia do que se encontrava na França. Então vamos explicar brevemente o que as pessoas usavam na França. Em 1920, 2 anos do fim do primeiro conflito mundial, muitas pessoas começaram a se expressar na Europa. Foi aí que os franceses começaram a dar prioridade ao conforto. E com isso começou a surgir a figura da melindrosa. Olha, aí tá mais bonita, né? Aqui, ó, uma coisa assim, uns mostrando mais os ombros. Mas também, vamos falar a verdade, isso no Brasil, nos 40 graus, não há uma mulher que não fique fedendo a peixe. Tá de sacanagem comigo também, né? Não dá pra usar isso no Brasil. E é igual do outro, as mulheres tudo tampada, tudo morrendo de calor. Imagina, ó, um fundum, um cheirinho ruim, rosa. meu Deus. As mulheres trocaram aqueles corpos de ampulheta com espartilhos apertadíssimos por silhuetas mais retas, curtas Graça. e confortáveis. E os vestidos eram mais curtos Mas mesmo e assim continua soltos usando para casaco, darem né? mais liberdade. Os Só que isso chapéus aqui é Europa. crochê eram a maior moda da época e faziam a cabeça das mulheres. Os grandes nomes da alta costura eram Coco Chanel, Jean Lavigne e Paul Poré. E no Brasil a moda Mas também não seguia tinha gosto, exatamente esse mesmo padrão. Por causa do clima Mano, mas tropical, bonitinho. as brasileiras aceitaram bem essa Eu gostei mais moda. do Popô, Eram hein? esses vestidos curtos e soltos Olha, e com os braços viu? à Mais mostra. bonito. Nas praias do Rio de Janeiro, os biquínis Mas os que eram homens- mais longos Os homens seguem tudo igual, né? Os homens, aqui ó, não existe moda pra homem nessa altura. Homem tem que ser padronizado. e fechados agora eram mais livres. Aqui, por exemplo, são jovens brasileiras saudando os monarcas belgas que chegaram em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1920. Mas se você fosse homem, provavelmente estaria usando ternos, mesmo de É isso que dia, eu tô falando. calças meu largas. Deus. Não, tá não. Não dá pra usar isso não. Tipo assim, eu sei que a mulher, quando tá muito calor, fica cheirando muito mal. Mas homem é insuportável. De certeza que nessa altura não existia desodorizante, não. Desodorizante não. É que ó, é 1000 vezes pior. Imagina o trem. Imagina um trem. Imagina o autocarro. Imagina, não é autocarro, um bus, um autobus. Como é que fala em brasileiro? Esqueci aqui, ó. O ônibus. Imagina o ônibus com esse povo fedendo lá dentro. Não dá, não. Não dá, E chapéus. Impossível. Mas depois de um tempo, a referência saiu da França e começou a se voltar para Hollywood. As mulheres também ergueram as saias. Já os homens começaram a imitar os galãs de cinema. E nesse período foi criado o samba, como conhecemos hoje. Rapidamente, esse ritmo logo se tornou a música nacional. As letras falavam do cotidiano brasileiro. E alguns nomes da muito bom, época gostei. eram Noel de Madeira Rosa, um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil. Era sambista, cantor, compositor, bandolinista e violonista. E também Lamartine Babo, compositor popular brasileiro. Para ouvir as músicas, Não não conheci existia nenhum, me nada perdoem. além dos Não sou rádios assim por tão- aqui, que era o de mais avançado. conhecido em música. E se você estivesse naquela época e ligasse a rádio, eram essas as músicas que tocavam na época. Eu tô no filme de terror, é? Parece música de filme de terror. Se isso toca aqui em casa hoje em dia, Jesus, a vontade é de sair correndo. Olha aí, imagina. Ó. Isso aqui, eles usavam lança com isso aqui, ó. Baforo, lança. Eles só no lancinho.
Nos primeiros anos do século XX, a maioria dos automóveis era movida a energia elétrica ou a vapor. Durante a década de 1920, os carros passaram a ter motor a gasolina, e isso rapidamente se tornou preferência entre os consumidores. Nessa época chegou a primeira indústria automotiva no Brasil, a Ford Motors Company, em 1919. Ficava em um pequeno armazém em São Paulo, e em 1919 começou a ser montado em São Paulo o famoso modelo T, apelidado de Ford Bigode. Bonito, né? Esse foi o primeiro carro feito no Brasil. A fábrica até se tornou uma atração turística. Depois, em 1925, chegou a General Motors. Eles ficavam em um grande galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Já em 1928, surgiu a primeira rodovia asfaltada no Brasil, a Rio Petrópolis. Eu pensei que era corrida. Não parece uma pista de carro? Vai dizer que não parece. Nossa, aqui o que eu aceleraria aqui pensando que eu sou um corredor da Fórmula 1, não tá escrito em lado nenhum. Nessa época, a maioria do trabalho no Brasil era rural e ainda usavam mão de obra estrangeira assalariada. Enquanto isso, São Paulo despontou. Como assim? Mão de obra estrangeira assalariada. É eu tipo escravo, né? Acho que aqui o escravo já não existia mais. Mas é tipo assim, vinham os africanos pra cá pra trabalhar? Hoje em dia é o brasileiro que vai pros outros lados trabalhar, né? O país como metrópole industrial. Isso porque o trabalho escravo teoricamente não existia. Porém, os negros tinham os trabalhos mais duros e difíceis, como por exemplo, carregadores de carga e faxina. E a remuneração deles era a mínima da mínima. No caso, um trabalho bem abusivo. Praticamente escravo. Mas se você fosse branco, triste, alfabetizado, né? E tivesse um curso de datilografia, isso seria suficiente para você ter uma vida profissional promissora na década de 1920. Com relação à alimentação, era basicamente a mesma que temos hoje em dia. Arroz, feijão e verduras. Carne, geralmente, só uma vez por dia. O peixe era muito consumido. Comiam muito pão de trigo, de centeio. Por que o peixe era tão consumido assim? Era mais barato comer peixe? Hoje em dia o peixe tá caríssimo, né? Então com a invenção do sushi, o sushi acabou com quem gostava de comer peixe. Que agora que R$80 uma postinha de peixe? Tá de sacanagem com a minha cara, é? E de milho. Leite, manteiga, ovos, queijo e, é claro, frutas bem suculentas. Nessa época, muitas famílias não conseguiam ter um rádio próprio em casa, porque era muito caro. Então, os maiores veículos de notícias eram os jornais e revistas. Também existiam muitas revistas femininas. Graças a Deus que hoje não temos mais isso, né? O jornal foi quase extinto. E é jornal digital também. Que jornal de papel, só quem é velhinho lê. Que eu não vejo ninguém da minha idade, com 20 anos de idade. O que eu vou fazer hoje? Eu vou no café comprar um jornal. Já não existe mais, eu vejo um telefone. Se eu tenho telefone, eu vejo aqui, ó. E também, me perdoa, eu não vejo notícias. Eu não quero saber quem tá morrendo aonde. Minha vida já tem desgraça o suficiente. Pra que eu vou procurar mais desgraça na minha vida? Tu tá de sacanagem com a minha cara? Os destaques das revistas eram principalmente os novos modelos de vestidos. É o Satanás ali atrás? Os maiores veículos de notícias eram os jornais e revistas. Também existiam muitas revistas femininas. Meu Deus, olha isso. Me fala se não parece a freira. É sem dúvida a cara da freira. Se eu tivesse editor falando, ó, editor, mete aqui a freira pra ter certeza. Porque tenho a certeza. Meu Deus, que mulher assustadora, broda. E, mano, olha, é tudo igual. Olha, ó, outra freira aqui. E elas são pálidas, não tinha cor nessa altura? A pele das pessoas não tinha cor, não? Os destaques das revistas eram principalmente os novos modelos de vestidos e a seção de receitas para agradar o seu marido. Os principais produtos divulgados nas revistas eram excursões e passeios, o Guaraná Champanhe Antártica e os carros que começaram a ser montados aqui no Brasil. E a TV no Brasil só teve início comercialmente em setembro de 1950. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não deixou ainda, uma bela viagem no tempo, a gente pode fazer também de outros povos ou de outras... Então é isso mesmo. Eu acho que acabou o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo na sua bunda. E a gente se vê na próxima. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. E dá um joinha, que ajuda bastante. Divulga, partilha, comenta, tá bom? Que olha, comentários eu gosto de responder. Talvez em vídeo também. Então assim, se vocês comentarem coisas engraçadas e interessantes, eu vou estar aqui, olha,
comentando. E mande sugestões de vídeo, que eu também não sei muito bem o que assistir, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.